Saul havia sido o primeiro rei de Israel em 1046 a.C. Conforme a lei de Moisés, era proibido a consulta a médiuns e adivinhos para saber sobre o futuro. Por isso, Saul expulsou todos os médiuns e adivinhos de Israel. O principal profeta de Israel no reinado de Saul era Samuel, mas nessa ocasião, Samuel já havia morrido. Saul, por ter feito coisas erradas, não tinha suas orações atendidas por Deus. Nessa época, o povo de Israel tinha constantes batalhas contra o povo filisteu. E houve uma ocasião em que Saul viu o exército filisteu e ficou apavorado. Saul orou a Deus pedindo ajuda e pediu também aos demais profetas israelitas que orassem ao Senhor perguntando o que deveria ser feito. Mas não houve resposta. Desesperado, Saul ordena aos seus oficiais que busque algum médium para que ele possa consultar o espírito do profeta Samuel, já falecido. Seus oficiais responderam que na cidade de Endor havia uma mulher que era médium. Então Saul disse que iria se consultar com ela. Saul foi até a mulher médium vestindo roupas diferentes, para que ela não soubesse quem ele era. Então ele chegou até ela e pediu para falar com o espírito do profeta Samuel, a fim de saber como derrotar os filisteus. Logo depois, subiu um espírito da terra, e a médium percebeu que era o rei Saul que falava com ela. Ela teve medo de morrer, pois foi o próprio Saul quem expulsou os médiuns de Israel. Mas Saul prometeu que não faria nenhum mal a ela. Aquele espírito se apresentou a Saul como sendo o profeta Samuel. O espírito disse que por causa das maldades de Saul, o reino de Israel seria tirado dele e seria entregue a Davi, que foi rei depois de Saul. O espírito disse a Saul que o exército de Israel seria derrotado pelos filisteus e que no dia seguinte Saul e seus filhos estariam mortos. Sobre o que foi relatado, é importante ressaltar que se você for na Bíblia no livro de Samuel, capítulo 28, e o ler por inteiro, você poderá chegar à conclusão de que o autor bíblico do livro de Samuel acreditava de fato que aquele espírito era Samuel. No entanto, segundo a Bíblia, é proibido a consulta aos mortos, pois não é possível se comunicar com os que já se foram, e com isso, qualquer informação que venha de um suposto morto, na verdade está vindo de um espírito enganador. Alguns pensadores cristãos dizem que a mulher médium estava na verdade mentindo, e que não havia nenhum espírito ali, e por alguma motivação pessoal, ela quis enganar o rei Saul. Há também uma linha cristã que diz que, na verdade, teria sido Satanás que se passou pelo profeta Samuel para enganar a todos. No entanto, a Bíblia não diz que Satanás participou desse evento. Fica a dúvida. Acreditem, também há cristãos que creem que aquele espírito era mesmo o profeta Samuel. Eles acham isso porque o próprio autor bíblico diz que é Samuel. E apesar da proibição por parte de Deus a consulta aos mortos, o próprio Deus permitiu aquela exceção porque tinha um propósito. E a profecia feita pelo suposto espírito de Samuel, de que no dia seguinte Saul e seus filhos morreriam, se cumpriu. E há também cristãos que entendem que Deus jamais abriria esse tipo de exceção e manteria sua proibição de consulta aos mortos, conforme está na lei de Moisés. Portanto, aquele seria um espírito enganador. O que você acha? Apesar de Deus proibir a consulta aos mortos, ele pode ter aberto uma exceção para que Saul soubesse das maldades que ele havia feito e o destino que o aguardava? Pois sabemos que Deus pode usar todos os instrumentos que ele quiser. Ou aquele seria apenas um espírito enganador? Curtiu o vídeo? Deixa o seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Ter a sua inscrição nos inspira cada vez mais a trazer as melhores curiosidades para vocês. Apoie o nosso trabalho. Postamos vídeos todos os domingos ao meio-dia e vídeos curtos todos os dias às 9 da noite. Venha conhecer o nosso canal. Tenha um ótimo dia.